A passagem bíblica de hoje se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz: Filho do homem, poderá fazer reviver esses ossos? Essa é a passagem bíblica que inspira a nossa convidada de hoje. O nome dela é Pamela Oliveira. Ela é uma jovem que ama o Senhor e aceitou dividir o seu testemunho conosco. Encontro com Deus. 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 Será tão lindo, aleluia. Então, como tudo começou, Pamela? Então, Nayoma, eu tive uma primeira experiência que foi totalmente diferente dessa que eu vivi agora, que foi o meu encontro mesmo com Deus. E foi uma das coisas que me deixou assim, até um pouco indignada da diferença, que eu nunca tinha sentido isso, que eu sinto hoje, o agir do Espírito Santo na minha vida. Porque acho que também porque eu era muito novinha, estava com uns 13, 14 anos, e eu frequentava uma igreja, mas era mais pela religião, pela doutrina, e essa doutrina acabou até me afastando um bom tempo, assim, não queria nem saber de igreja. E aí foi depois de 10 anos que eu já estava assim, me aproximando de Deus, tinha minhas orações todos os dias, gostava de alguns louvores, mas eu falava, não vou virar crente, não, aí é muito, né? E uma amiga minha me chamou para conhecer uma igreja que ela estava frequentando, que é a igreja que a gente frequenta hoje, e eu fui lá e gostei muito, vi que era diferente da experiência que eu tinha e senti o ventinho assim do Espírito Santo. Eu falei, nossa, que delícia, eu nunca tinha sentido isso, né? E aí eu fui mergulhando e Deus fez as coisas certas, assim, na hora certa, porque eu sei que tinha que ser nesse momento, o momento que eu passei por algumas dificuldades. E foi o momento que eu não tinha saída a não ser buscar a Deus. E foi onde eu me firmei e falei, eu vou buscar a palavra, vou buscar a Deus, e onde tudo foi mudando dentro de mim também. Então você teve 2 momentos na sua vida. O primeiro momento onde você conhece a religião e você conhece essa religião através dos seus pais. Isso, da família, da minha avó principalmente, né? Então eu ia mais para agradar a ela, que ela gostava muito. E aí somente depois, já na fase de juventude, foi que você realmente teve um encontro com Deus através do Espírito Santo. Sim. Qual que é a diferença, né? Porque muitas pessoas que nos assistem, elas têm um encontro, né? Muitos têm um encontro com a religião. Mas qual que é a diferença entre você se encontrar com Deus e se encontrar com a religião? Eu era antes assim, né? De ver só a religião e não entendia como as pessoas faziam. Nossa, ama tanto a Jesus, como que pode? Não conhecia esse amor. E hoje eu vejo a diferença. E eu acredito que seja o trabalhar do Espírito Santo mesmo, que muitas vezes as nossas renúncias, o que Ele transforma dentro de nós é Ele. Muitas vezes não é a religião que está impondo para você, mas sim Ele está trabalhando de pouquinho em pouquinho, e é algo que vai crescendo, como uma semente vai crescendo dentro da gente, até você falar, nossa, chegou uma hora que eu falei, meu Deus, como assim? Eu não percebi, já sou essa pessoa, ele tá me transformando. O que eu tava fazendo na minha vida esse tempo todo? E você acorda, você desperta. É incrível. Pamela, é como nascer de novo? É como se fosse. E inclusive eu vou batizar agora daqui uns dias. Parabéns. E eu sei que o batismo vai ser algo que vai externalizar o que ele já trabalhou dentro de mim. Que é como se estivesse nascendo de novo. E eu comento com umas amigas minhas, assim, que eu mesma fico passada com o que ele fez comigo, coisas que eu gostava e não gosto mais. Assim, e as coisas mais simples, roupas, mas modos de pensar, sonhos que antes eu não tinha e hoje é algo que eu quero muito. E viver para Cristo também, eu não entendia por que as pessoas pensavam assim, e hoje eu entendo completamente.
Isso é muito lindo, porque é uma mudança que não é imposta a você, né? É uma mudança que ocorre de dentro para fora. E esse é o grande diferencial, não é mesmo? Você muda os seus pensamentos, você muda os seus sentimentos e você sente que você não está mais sozinho. Como que é hoje você ter o Espírito Santo? O que o Espírito Santo é seu? Nossa, ele é meu amigo, me consola, me conforta, me dá força. Nos dias difíceis que eu falo, nossa, tá muito pesado. E eu vou e me derramo aos pés dele e durmo e peço, Senhor, que eu acorde com a tua força e acordo pronta para mais um dia, enfrentando. E uma das coisas que eu tive que abrir mão também, que foi muito difícil, é o confiar, né? Porque eu sempre fui muito independente, então dava meu jeito pra tudo. Não, eu vou dar um jeito. E me virava. Só que chegou um momento que com as minhas mãos eu não tava mais conseguindo. E era isso que Deus queria, né? Era que eu entregasse pra Ele e confiasse nele a ponto de entregar e descansar. Então foi muito difícil eu descansar de verdade. E aí quando eu consegui falar, bom, agora minha parte eu fiz, agora com o Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer o melhor possível. E aí é como se tirasse um fardo, né? Fica mais leve, porque eu sei que Ele tá ali comigo o tempo todo. E como que é viver tudo isso numa fase em que você tem todas as oportunidades, né, para você fazer suas próprias escolhas, né? Você como uma jovem, um mundo inteiro para você e de repente você tem que fazer algumas renúncias, né, para seguir o que está na Bíblia. Como que é isso, né? Fala para os jovens que estão nos assistindo. Olha, é difícil, mas como eu disse, como é o Espírito Santo que trabalha dentro da gente, ele trabalha de uma forma que fica leve. Então, hoje, eu vejo e não vejo nem outro caminho, sabe? Eu vejo que é esse o caminho e não consigo nem enxergar com os olhos que eu via antes, de nossa, as oportunidades que tem por aí. Hoje eu nem consigo enxergar elas, eu vejo só esse caminho porque ele trabalhou dentro de mim. Como não foi algo imposto de uma hora para outra, foi um pouquinho ali, um pouquinho aqui, é algo que ele foi transformando, que já faz parte de mim. Não foi um encontro que você teve assim em um momento apenas, mas pela tua fala você considera então que Cristo foi trabalhando, foi realizando dentro de você um processo, né, para que em um determinado momento você dissesse sim para Ele, você se rendesse aos pés dele. É isso que aconteceu? Isso mesmo. Tanto que quando eu recebi o convite, né, do encontro com Deus, eu falei, meu Deus, qual foi o encontro específico, né? Esse dia eu tive um encontro com Deus. E eu fiquei refletindo, não foi realmente um dia, mas foram várias ocasiões, vários dias, vários momentos que eu sentia o Espírito Santo ali comigo, me consolando. Muitas vezes que eu clamava e no outro dia Deus ouvia as minhas orações e tudo foi levando e eu fui me aprofundando cada vez mais. Então foi realmente um processo de encontros com Deus. E o que foi que fez exatamente o que aconteceu no dia em que você disse sim, é hoje, eu não resisto mais, eu quero esse Jesus? Foi num culto? Onde foi? Olha, foi assim, tive alguns momentos no culto, mas é sempre mais em casa. Alguns momentos de dificuldade, que foi igual eu te disse, momento que eu falo, não consigo mais sozinha, eu preciso de uma ajuda. E foi quando eu entreguei e falei, Senhor, minha vida é sua, eu quero fazer a tua vontade, porque a minha vontade não tá dando certo, então eu quero a tua vontade para minha vida, seguir os teus caminhos e abrir mão das minhas vontades, seguir somente a tua. Então foi mais momentos em casa. Você e ele. Eu e ele. E eu vejo, hoje eu consigo enxergar que os momentos de dificuldades que eu passei, que muitas vezes eu tive que clamar muito, chorar muito aos pés dele, era exatamente para isso, porque eu fui construindo uma intimidade de poder ouvir a voz do Espírito Santo que antes eu não conseguia ouvir.
Pamela, conta pra gente, né, o antes e o depois. Jovens que estão nos assistindo, às vezes têm muita curiosidade em saber, né, uma vida onde antes você fazia suas próprias escolhas e hoje você escolhe a Cristo, você escolhe viver para Cristo. Como que é o antes e o depois e em que momento você realmente decidiu deixar de viver para si para viver para Deus? Olha, como eu falei, foi tudo aos poucos, né? Mas eu fui sentindo um amor que eu não sabia que eu tinha essa falta. Eu sempre sabia que faltava algo em mim, faltava alguma coisa, precisava ser preenchido. E eu procurei preencher com diversas coisas e nada dava certo. Foi onde eu vi que Cristo me amava e entendi a sua palavra, entendi tudo o que Ele fez. E aí a cada culto eu tinha mais sede da palavra, mais sede de conhecer, de sentir esse amor. Foi quando eu comecei a buscar mais e vi como se tivesse aberto os meus olhos para entender mesmo que as minhas vontades não suprem como Cristo me supre. E vale a pena, né, entregar tudo para Jesus e viver esse amor com Ele? Vale, porque não tem nem como explicar esse amor que Ele sente por nós e acaba a gente sentindo muito, muito por Ele também. E igual eu disse, quando você enxerga, quando você conhece verdadeiramente a Cristo, os outros caminhos não fazem mais sentido. As coisas terrenas assim perdem a importância, o valor que tinha antes. Você começa a olhar mais para Cristo e focar nisso, e é maravilhoso. É como diz aquela passagem, né? Um só instante na presença de Deus vale mais que 1000 anos, né? Fora dela. Mesmo. E você me falou que você está caminhando para o batismo. É mais uma decisão que reafirma esse encontro com Deus, que é o momento do batismo. Faz quanto tempo que você tomou essa decisão por Cristo? Olha, no meu processo de conversão faz 11 meses, então menos de um ano. Foi muito rápido, muito intenso e faz uns 4 meses que eu decidi, eu vou me batizar no ano que vem. Isso foi ano passado, né? Eu falei, vou batizar ano que vem. E hoje eu vejo que é a idade perfeita para mim, né? Porque eu vejo que eu estou pronta. Eu vejo que eu estou numa idade madura o suficiente para entender as Escrituras, para entender o que o Espírito Santo coloca no meu coração. E como eu disse, eu vou externalizar tudo que Ele já fez dentro de mim, né? Então eu fico muito feliz por estar batizando nessa idade, com a cabeça que eu tenho, com toda essa maturidade que o Espírito Santo já trabalhou em mim. Você nos trouxe uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que diz: Filho do homem, poderá fazer reviver esses ossos? Por que essa passagem te inspira? Olha, Ná, teve um culto que o pastor, antes da palavra, ele chegou com essa palavra de Ezequiel e falou: o Espírito Santo me incomodou para eu falar sobre isso, e falou. E eu nunca tinha visto essa passagem, nunca tinha visto essa parte de profetizar. E mexeu muito comigo. E ele deu até um momento ali pra gente orar e profetizar para algum vale de ossos secos da nossa vida. Eu profetizei ali, peguei essa palavra, agarrei com todas as minhas forças, e ainda cheguei em casa e profetizei também. E depois desse momento, como eu vi algo que eu nunca tinha visto, nem sabia que tinha essa parte na palavra, eu tive muita sede de buscar e de ler mais a Bíblia todos os dias. Eu falei, não, eu quero saber mais, quero conhecer mais dessa palavra que tem todas essas coisas, né? E eu estava em uma fase que clamava muito, orava muito, pedia muito, mas nada acontecia. E aí eu senti que Deus queria que eu profetizasse com a minha própria boca, para que esse vale de ossos secos tivesse vida. E assim foi. Então, a gente pode reforçar que é extremamente importante para alguém que de fato quer ter um encontro com Deus, quer conhecer a Deus, buscar a Deus nas Escrituras? Sim, muito. E eu vejo que isso faz muita diferença. É como se tivesse
uma base mesmo, né? Conforme eu vou lendo a palavra, eu vou aprendendo mais e algo acontece na minha vida e o Espírito Santo me lembra daquela palavra que eu li, essa de profetizar mesmo. Às vezes passo por algum momento difícil e eu me lembro e falo, vou profetizar a vida e assim eu sigo fazendo. Essa é a grande diferença, Pamela. Antes você conhecia Deus de apenas ouvir falar nele e hoje você conhece a Deus de viver experiências no dia a dia com ele. Como a Pamela disse, as escrituras fazem toda a diferença. A Bíblia Sagrada presente no teu dia a dia. Quando você conhece a Deus através das escrituras, é como se o seu amor por Ele criasse raízes. Não é qualquer problema ou situação difícil que te leva para longe dele. É como ela mesma falou, não é, Pamela? Nas situações difíceis você lembra da palavra e isso te revigora, isso te motiva, isso te fortalece. Inclusive tive algumas situações, mas uma que me marcou bastante foi um momento que eu estava quase para me desesperar. No outro dia tinha um compromisso com data para pagar e eu falei, Senhor, eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha. Eu tô aqui, meu trabalho está sendo feito, mas eu sei que as minhas mãos já trabalharam o suficiente, agora é com o Senhor. E a palavra também me ajuda a descansar, a confiar. E muitas vezes, nesses momentos, da noite para o dia, o Senhor proveu de inúmeras maneiras, colocando clientes novas, alunas também para o GU. Então, eu aprendi também com a palavra a descansar e a confiar verdadeiramente. A confiar a sua carreira, né, Pamela? Você é uma jovem esteticista, linda, uma serva de Deus. Então, você está construindo aí a sua clientela, né, a sua profissão com Deus. Esse encontro com Deus te fez trazer Jesus para a tua vida pessoal, para a tua carreira. E como que está a vida sentimental? Olha, quando eu conheci o Gustavo, meu noivo, a gente ainda não conhecia, a gente não estava na igreja. Ele já era conhecedor da palavra de antes. Ele também conheceu a Cristo novinho e acabou se afastando, se distanciando. E a gente se conheceu, a gente teve até algumas conversas sobre isso e nenhum dos dois estavam frequentando a igreja. Mas com esse convite da minha amiga para ir à igreja, eu fui, de início eu fui sozinha. E aí eu falei pra ele, nossa, a igreja é muito legal, nunca tive essa experiência antes. E ele se animou também, foi quando a gente começou a ir juntos. E aí a gente começou todo esse processo juntos. E ele me acompanha, me ajuda muito. Às vezes que eu estou desanimada, ele vem e começa a pregar para mim, assim, já falando assim, imagina se Moisés tivesse desistido, o que ia ser, né? Então ele me dá uma força muito grande. A gente começou a mudar uns hábitos dentro de casa também, de orar juntos, de manter a nossa fé juntos, de colocar Deus em primeiro lugar. E eu vejo que o Espírito Santo está com a gente, está em nosso relacionamento e é como se fosse um alicerce, mesmo bem firmado, para que a gente não desista com as adversidades da vida. O Espírito Santo é real. Se você trouxer ele para a sua vida pessoal, ele vai mudar tudo. Existe um antes e um depois com o Espírito Santo. É um divisor de águas e foi não só na vida pessoal, na carreira e agora no relacionamento. Isso mesmo. Em relação à carreira, também foi um divisor de águas, porque eu decidi deixar o Espírito Santo trabalhar no meu espaço. E todos os dias eu consagro e falo, Senhor, aqui estou eu pronta para ser usada, não só com as minhas mãos, né, cuidando dessas mulheres, mas também com o meu falar, que elas possam sentir um pouco do teu amor através de mim e que elas busquem cada vez mais a ti. E eu senti, desde que eu tomei essa decisão, eu senti mulheres buscando a mais. Mulheres cristãs procurando a clínica e mulheres que não conheciam da palavra, tendo essa curiosidade. Então eu sinto que o Espírito Santo está ali comigo também no meu ambiente de trabalho. Pamela, e o que você tem a falar para quem nos assiste sobre o encontro com Deus? O meu encontro com Deus foi algo que mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar, de agir. E também preencheu um espaço no meu coração que nem eu sabia
que poderia ser preenchido somente com Cristo. Então, se você, assim como eu, tem ou já teve essa lacuna no seu coração, eu quero te dizer que Ele pode preencher, Ele pode transbordar com o amor dele o seu coração. Obrigada, Pamela, por você ter aceito esse convite de estar aqui na estreia do programa Encontro com Deus. Para nós foi uma honra te ouvir. Você representa milhões de jovens que têm um vazio na alma e que não sabem como preencher. Você encontrou Jesus e saciou a sede da sua alma. E eu quero te entregar aqui o símbolo do nosso programa, que é esse bottom com o rosto de um leão que representa Jesus. Obrigada. Que o testemunho de hoje possa ter impactado a sua vida. Que o Espírito Santo te visite neste dia. Esse foi o programa Encontro com Deus. Te aguardamos no próximo encontro. Até lá!